Paz, senhor querido, tudo bem? Esse que vos fala é o professor Reinaldo. Estamos para mais uma aula nossa do Instituto Bíblico de Campinas. No nosso módulo de grego, estamos para a nossa 8ª aula. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus eterno, Pai soberano, abençoe os seus filhos e filhas, dá-nos uma aula excelente para a glória do teu nome. Então, nós vamos aprender sobre introdução ao grego no módulo avançado, que é o equivalente ao bacharel, tá? Nós estamos trabalhando com substantivos, já vimos verbos, vimos uma forma do substantivo que é terminada em ré, e agora nós vamos trabalhar com o substantivo terminado em ró. É um substantivo muito usado no grego. Trabalhamos com definição de substantivos, já na aula passada, e agora vamos trabalhar com essa forma de substantivo terminado em ró. Eu estou aí com o Dobson gosta muito dessa forma de substantivo, tá? Ele trabalha bastante nos livros dele com essa forma do hologos, tá bom? Hologos aqui, você vai ler como hologos a palavra hologoi. As palavras logos, uma palavra, e logoi, palavras. Observe quando você tira aqui, ó, a palavrinha aqui que exerce a função de artigo, ele fica indefinido, ó. Logos, uma palavra, aqui hologos, a palavra. Logoi, palavras. Hologoi, logoi, as palavras, e logoi, palavras. Então, observe quando você tira o ró e o ró, ele fica indefinido, ó. Logos, uma palavra, e logoi, palavras. Enquanto aqui fica as palavras e a palavra, tá? Então, observe esse detalhe que quando falta um tom logo, a palavra no acusativo e dos logos, as palavras no acusativo. Se você tirar o tom e o tus, fica uma palavra e palavras, tá? A gente vai ver isso. Frase. Logos aletes. Veja, ó, logos, uma, aletes, palavra. Verdadeira. Observe aqui, ó, logos aletes estim. A palavra é verdadeira. Professor, por que aqui ficou a palavra no logos e aqui ficou uma palavra? Se atente, ó, aqui tem um ró e aqui não tem um ró. Tirando o ró, fica indefinido o termo, tá bom? Olha aqui, logos, aqui é só grifei só para você observar. Logos tu Iesu, a palavra de Jesus. Nós temos o logos aqui no nominativo e o tu Iesu no genitivo. Bacana? Aqui nós temos uma outra frase para nós treinarmos. Ó. Caipantes de Roi profetae abo Samuel. Isso aqui é um texto literal da Bíblia. É Atos 3 e 24. A gente vai pegar alguns textos literais para a gente trabalhando com eles. Caipantes e todos os profetas desde Samuel. Ó. Caipantes. Pantes é todos. Lembra de panteísmo? Todos os deuses, pan-americano, toda a América, tá? Então, pantes é todos, de panteísmo, de todos os deuses. Kai e pantes de roi profetai, abo Samuel, desde Samuel, os profetas, aqui é uma forma não do Rologos, mas uma forma distinta daquela que nós já trabalhamos. Aqui, lego sinaltou, dizendo-lhe, ó, se a gente fosse uma tradução ultraliteral, ficaria assim, ó, lego sinaltou, dizendo para ele, Roi Matetai, os discípulos, Rabi, mestre. Então, observe que fica estranho, né? Dizendo para ele, os discípulos, Rabi, e aí faz aquele ajuste. Não, onde estiver a forma do acusativo, Roi Matetai será o sujeito da frase. Lembra? Nós já trabalhamos com isso com vocês? No português a gente coloca sujeito, predicado, sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto e os demais termos. Em grego, não. Às vezes o sujeito vai estar no meio da frase, vai estar verbo antes, igual está aqui, e o sujeito lá na frente. Você vai identificar pela forma quando ele aparece como o acusativo, que é o que acontece aqui. Você vai partir do Roi Matetai. Roi Matetai, quem? Os discípulos. O que os discípulos fizeram? Legos sim disseram, autor para quem? Disseram-lhe, disseram para ele, Rabi, mestre, tá? Observações, aqui é o que a gente acabou de explicar. Observe que o nominativo na frase grega acima, o Roi Matetai, os discípulos, o qual este quase que aparece quase que ao final,
diferente da tradução que os coloca no início. A nossa tradução coloca eles no início. Olha aqui, ó, disseram os discípulos, mestre, mas se você observar na frase, o termo discípulo está quase no final. A tradução faz esse ajuste necessário. Observações. Outro fato interessante quanto ao nominativo é que dele podemos extrair o radical. Então, se você pegar o logos aqui, ó, aqui o Augusto usou o exemplo do Ionos, mas que é onde a gente pega o Iona aqui, ó. Mas se você pegar o logos aqui, ó, esse log aqui é o radical, você vai colocar logos, você coloca a desinência a pessoal, declinação do nominativo. Logoi, declinação do nominativo no plural, depois logon, você coloca o on, depois coloca o us, logus, depois você coloca o logo, depois logon, depois você coloca o logo e logos. Então, aqui o log acaba virando a raiz, e aqui você vai pôr as declinações, ou seja, os termos que vão indicar qual é a função, qual é o caso do substantivo. Então, no grego, substantivo tem os seus casos: nominativo, acusativo, genitivo, dativo. Falando para vocês que os professores Rega e Bergman ainda acrescentam mais outros 3 que são, na realidade, desdobramentos do genitivo e do dativo, que, de regra, a maioria dos escritores adotam só esses 4 mesmo, tá bom? Vamos lá, então. Nós temos aqui, ó, para você traduzir, eu vou ler e você vai traduzir na próxima lição, nós corrigimos. Logoi, logos, item 2. Rologos, roi logo, item 3. Roi logoi, aleteis, eisim, item 4. Rologos, aleteis, estim, tá? Observe aqui, ó, que esse sinalzinho do grego original e do grego, na realidade, ele vai estar aqui, tá? Aqui foi uma questão de digitação, que quando eu coloco, tem alguns termos que eu coloquei já, fui lá e recortei no original e coloquei aqui porque o teclado você não consegue fazer essa adequação, tá bom? Vai estar aqui, ó, forma ideal, onde vai aparecer a gutural, é aqui, ó, ró e rói, essa é a forma correta, tá? Você só lembra dessa retificação se você for corrigir. Você vai colocar esse aqui em cima do ROI para dentro, e esse aqui em cima do ômega para dentro, e esse aqui em cima do iota, aqui, ó. Em cima, aqui está do lado, mas é bem em cima, tá? O item 4, rologos aletes estim. Vamos lá. Caso acusativo. Tome logo a palavra. Ele funciona como objeto direto, tá? Isso é quando é um complemento de um verbo. Dos logos, as palavras. Novamente, se a gente tirar o tom e tirar o tom, o tus fica indefinido. Como lá atrás, se tirar o ró e o rói, fica indefinido. Então, logo fica uma palavra e logos fica palavras. Então, nesse caso, como ocorreu com o nominativo, fica indefinido. Grafeitos logos. Grafei, ele escreve tus logos, as palavras. Grafeitos logos, o apóstolos. Ele escreve as palavras, o apóstolo. Não fica estranho? Ele escreve as palavras, o apóstolo. Você vai partir do ró apóstolo. O apóstolo é o sujeito, ó, o ró aqui, ó, o nominativo aqui, ó. Nominativo, tus logos. É o acusativo que está complementando o verbo. Tus logos está relacionado com o verbo e não com o apóstolo. Tá? Então seria o apóstolo escreve, grafei. O que ele escreve? Dos logos, as palavras. Dos logos, ele está complementando o verbo e não o apóstolo. O apóstolo aqui é o nominativo, dos logos é o acusativo, e grafei, o verbo no presente do indicativo. Aqui nós colocamos uma nota para vocês, ó. Nota aqui na frase acima, o sujeito da frase, quem pratica ação, né? O apóstolo está no final da frase, como salientado algures em algum lugar, que a construção em grego é muito comum, que o sujeito pode ser indicado no início da frase, no meio, ou qualquer outra situação. Aqui nós temos outras frases para você treinar, e tem um grafeitos logos, tá? Grafeitos logos, legomen logos, item 2, legomen logos, item 3, grafei logo,
Item 4, grafet os logos ou profetes. Item 5, legete os logos caia hominem tuus. Item 6, grafeton logum caia magnosco autor. Caso genitivo do logo da palavra, do logo das palavras. Parece-nos que isso aqui iria aparecer como objeto indireto, quanto acusativo objeto direto, e há algum tempo eu ainda achei que seria um objeto indireto. O Russo diz que não tem relação com objeto indireto. É oportuno observar que tu seja traduzido como dá em português, que seria um objeto indireto, um complemento do verbo que seja uma preposição, né, parecendo com a nossa preposição. Todavia, deve atentar que se trata de um artigo e não de uma preposição em si. Gusto diz, o termo tu é uma das formas do artigo definido e não uma preposição, tá? Então, nós teríamos aí mais um objeto direto, tá? O genitivo, por mais que você pense, professor, quando que eu vou usar o genitivo? Nós podemos fazer um exercício muito interessante aqui em nossas Bíblias, em Efésios 5 e 18. Efésios 5 e 18. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, o que está escrito, ó. Efésios 5 e 18. Na minha diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Essa frase, mais enchei-vos do Espírito, no grego, aí a gente vai lá no grego, pega a nossa Bíblia analítica, pega a nossa tabelinha aqui, né? Aí nós vamos lá. Efésios 5 e 18. Gálatas, Efésios 5 e 18. Aí nós temos aqui, ó, em Efésios 5 e 18, esse mas encheios do Espírito, o mas aqui de Efésios 5 e 18, mas encheios do Espírito, parte final, tá? Alá pleruste em pneumate. Alá, que mais, né? Pleruste, de pleroma, de encher. E aqui é um verbo, observe bem, ó. Você pegar a tabelinha aqui, ela vai indicar que é um verbo imperativo presente, um verbo imperativo presente e passivo. Então, é um verbo, tá? Plerus tem um verbo, então encher, imperativo, deve se encher. É um verbo presente, então é contínuo. Lembra que nós estudamos já que o verbo presente porque ele é contínuo? Então, você deve encher-se continuamente. Olha aqui, ó. É um verbo, plerustem, enchei-os, verbo, bacana. Qual é o verbo? Como o verbo ocorre? No presente. Então, ele é contínuo. Enchei-vos continuamente. Como é esse verbo? É imperativo, então deve se encher. Mas olha a diferença, ele é passivo. Então, você deve deixar se encher. A tradução, a NVI diz assim, ó, mas deixai-vos encher do Espírito. Ela consegue pegar melhor, porque ela diz deixai-vos encher. É um passivo imperativo contínuo. Ou seja, eu me deixo encher do Espírito continuamente. No original está isso. A minha tradução diz só encher do Espírito, como se fosse um ativo. Na realidade, no grego é um passivo. Então, assim, mas deixar, você vai pegar, acho que é a NVI, salvo melhor juízo, ela diz, mas deixar-vos encher do Espírito. Tem uma tradução que diz isso, acho que é a NVI que diz isso. Mas deixar-vos encher do Espírito. Ou seja, deixar-vos encher do Espírito e é um presente continuamente. Então, literalmente está assim, ó, alá pleruste em pneumate. Seria, mas deixai-vos. Você deve deixar-se encher do Espírito continuamente. Então, por quê? É um verbo presente, uma ação contínua, imperativo, então você tem que deixar, e é passivo. Mas olha aqui, em pneumate, o pneumate aqui, ele está como? Aí a gente vai aqui na nossa tabelinha, está. É um substantivo, aí nós vamos lá, ele vai indicar que é um substantivo dativo. Professor, mas em pneumate é o substantivo dativo? É. O que isso significa? Significa que você vai, nós estamos no genitivo, mas aqui no dativo, ó. Desculpe que eu adiantei as fases. Nós vamos aqui no dativo, que é do apostolo aqui. No dativo quer dizer pela palavra, com a palavra e através da palavra. Nós estamos trabalhando no dativo. Depois eu volto a fazer o genitivo. Observe bem aqui que no dativo, se está em pneumate, ó, alá pleruste em
pneumático. Se está em pneumático, o que ele está querendo dizer para a gente? Que você vai cheio com o Espírito e pelo Espírito. Então, quer dizer o quê, professor? Quer dizer que você vai cheio com o Espírito, ele vai ser o conteúdo, e pelo Espírito, ele vai ser o agente. Então, no grego aqui, Efésios 5 e 18, desculpa, 5 e 18, tá? Efésios 5 e 18, vai estar dizendo, alá plerus tem pneumático, vai estar assim, ó, mas deixai-vos encher continuamente pelo Espírito, ou com o Espírito. Ou seja, o Espírito, você tem que se deixar ser cheio do Espírito e pelo Espírito. Então, você enche-se com o Espírito, que é o conteúdo, e pelo Espírito, que é o agente do enchimento. Tá? O dativo é bacana, então essa dica do dativo a gente vai voltar nele, tá? Mas essa é a dica do dativo, eu estava no genitivo. O que é o genitivo? Do, tu, logo, da palavra, ton logo, das palavras, tá? Aí nós temos aqui uma frasezinha, enarqueto logo, rearqueto logo, o princípio da palavra. Anagnosqueitus logos ton profeton. Ó, ele, anagnosque, lê continuamente, que é um presente, dos logos das palavras, ton profeton, do profeta. Aqui seria dos profetas, tá? Retifica aí ton profeton, que seria dos profetas. Olha aqui, ó, como é ton logo das palavras, ton profeton, dos profetas. Tá bom? Vamos lá. Frase para assimilação. Acuete ton logo na tu apostolo. Vós ouvis a palavra do apóstolo, do apóstolo. Note que a palavra que funciona como objeto direto recebe a mesma terminação da palavra que funciona como preposição, ó. Ton profeton e tu apóstolo, dos profetas e do apóstolo. Veja aqui ó, a terminação ton e profeton, tu apóstolo, tá? Recebe a mesma terminação. Aqui são as frases que eu vou ler, depois você vai corrigir, tá? Rearqueton logo, lembrando que esse sinalzinho aqui em cima, tá? O logos do profeta também. Roi logoi, que aqui no iota vai ter o sinalzinho. Roi logoi ton profeton. Ho apóstolos grafeitus logos, tu Iesu. Roi logoi tu apostolo aleteis esim. Acuamentus logos ton apostolum kai grafomenautus em to bibli. Vamos lá, caso dativo. To logo, nós já trabalhamos, que seria pela palavra, da palavra, com a palavra, para a palavra e na palavra. Que eu já falei para vocês que o Hegel e o Bergman, eles dividem nesse caso em 3, mais 2 subcasos, então seria 3 subcasos aqui, e no genitivo, mais 2 subcasos, ele teria 7 casos, mas no grego você vai encontrar na maioria das gramáticas os 4 casos principais, tá? Do apóstolo ao apóstolo, para o apóstolo. Dois logos, pelas palavras, com as palavras, a palavra. Então, nós temos aqui legosin logos. Eles falam por meio de palavras. Legosin tois apostolos. Eles falam aos apóstolos. Grafetes epistolas. Grafete epistolas autor kai legomenotois. Vós lhes escreveis cartas e falamos para eles. Literalmente, ultraliteral seria assim, ó, vocês escrevem cartas para ele, tá? Para ele, e falamos para eles, tá? Literalmente. Mas, aqui, vós lhes escreveis, mas é lhe escreveis, tá? O autor é singular, tá? Vós lhe escreveis cartas e falamos, e lhes falamos. Aqui é lhes e aqui é lhe, tá? Vamos lá. Lego autores, digo-lhe. Aqui não vou corrigir, eu estou corrigindo já, tá? Digo-lhes, né? Tá bom? Mas depois a gente corrige. Item 2. Grafamentus logos autores. Grafamentus logos autores. Caia anagnoscos cintus logos. Item 3. Legeis logos. Item 4. Legetitos logos. Item 5. Ho profetes legeton apostolon. Tus logos tu teu cai. Ho apóstolos grafe autus em to bibli. Aqui nós temos uma síntese, uma comparação, tá? Para você poder fazer como ocorre cada uma dessas palavras. Ó, logos,
ton logon, tus logos. Tu logo, ton logon. To logo, dois logos. Logoi é o vocativo e logoi, palavras. Então, aqui, como ela ocorre no nominativo? A forma do rologos, singular, e rologos, plural. Do acusativo, ton logo, que é objeto direto, a palavra, e tus logos, as palavras. Do genitivo, tu logo, na palavra, e ton logo, nas palavras. Do dativo, to logo, na palavra, pela palavra, uma palavra, para a palavra, igual a gente estudou pneumate ali, que é com o espírito, ele é o conteúdo, e pelo espírito, ele é o agente. E dois logos, na palavra, com as palavras, pelas palavras, as palavras. Vocativo é log e logo. Queridos, aqui nós terminamos essa forma do substantivo masculino. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério. Tenha um dia abençoado.